Oi gente, bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou fazer uma indicação para vocês do livro de histórias bíblicas de Jesus. Todas as histórias sussurram seu nome. Esse livro aqui é muito especial. Eu comprei para poder estar lendo com o Isaac pela manhã, no devocional, no café da manhã. Antes a gente estava lendo, se você já me acompanha aqui mais tempo, a gente estava lendo esse aqui de teologia, Teologia Conhecendo a Deus. Também é super interessante, a gente já acabou. E aí eu tava pesquisando alguma bíblia infantil, algum livro de histórias, infantis, para poder estar ensinando para ele a palavra. Isso não descarta a gente ler a Bíblia, a Bíblia mesmo, para os nossos filhos. Mas eu queria, assim, um livro que contasse as histórias da palavra de Deus para ele. E aí eu encontrei esse aqui, Livro de Histórias Bíblicas de Jesus. Gente, nós gostamos muito, sim, eu gosto muito porque é um livro que ele vai mostrando que cada história sussurra o nome de Jesus. Aqui fala assim, ó. O livro de histórias bíblicas de Jesus abrange todas as histórias da Bíblia. E no centro da história existe um menino, uma criança, com C maiúsculo, tá falando de Jesus, de cujo futuro dependemos. De Noé a Moisés até o rei Davi, cada história sussurra seu nome. E assim, o que eu gostei, além desse fato de não são historinhas soltas, histórias bíblicas soltas, e que a gente só fala que tem que ter coragem, tem que ser temente a Deus, aprender, com essas pessoas da Bíblia, mas mostra o real significado, o que aquilo estava acontecendo, por que aquilo aconteceu, e como que isso aponta para Cristo, mesmo lá no Antigo Testamento. Aí no início aqui, conta assim, fala sobre a Bíblia, A Bíblia não é um livro de regras ou um livro de heróis. A Bíblia é, em sua maior parte, uma linda história. É uma história de aventuras de um jovem herói que veio de um lugar distante para ganhar de volta o seu tesouro perdido. É uma história de amor sobre um príncipe valente que deixou seu palácio, seu trono, tudo para salvar alguém que ele ama. É a mais maravilhosa das histórias que se tornou verdade. É bem emocionante. Aí, vou dar um exemplo para vocês, como que desde lá do Gênesis, mostrando no Antigo Testamento, como aponta para Jesus. Aí vem aqui na história da criação. Vou mostrar assim para vocês enxergarem melhor, porque às vezes corta. A Eva. Vou ler o finalzinho aqui, fala assim. Mas antes deles saírem do jardim, tá falando de Adão e Eva, já aconteceu o pecado e foram expulsos do jardim. Deus fez roupas para seus filhos para cobri-los. Ele gentilmente os vestiu e então os enviou a uma longa, longa viagem, fora do jardim, fora do seu lar. Bem, em outra história, tudo terminaria e este teria sido o fim. Mas não nessa história. Pldeus amava muito seus filhos para deixar que a história terminasse ali. Embora ele soubesse que sofreria, Deus tinha um plano magnífico. Um dia ele teria seus filhos de volta. Um dia ele faria o mundo ser perfeito, o perfeito lar deles outra vez. E um dia ele limparia toda a lágrima dos seus olhos. Aí, pulando aqui pro finalzinho. Eu os libertarei do pecado, das trevas e da tristeza que vocês deixam aqui. Eu voltarei para vocês. E ele iria, um dia, o próprio Deus voltaria. Muito lindo, gente? Outra história também bem emocionante. Aqui, Abraão e Isaac, eles subindo a montanha. Isaac está levando a madeira, para o sacrifício. E ele está indo sem reclamar. E com Abraão indo com ele. Aí no final da historinha, para quem não conhece resumidamente, Deus pede que Abraão sacrifique Isaac, mas era só um teste, para saber qual era a fé de Abraão, se ele iria confiar em Deus.
Chegou na hora que ele ia sacrificar, ele foi impedido, porque era só para testar a fé dele. E aí, no final, fala assim, ó, aqui os dois sentadinhos, né? Então diz assim: muitos anos depois, um outro filho aqui tá com letra maiúscula, que tá falando de Jesus, subiria uma outra montanha, carregando madeira em suas costas. Como Isaac, ele confiaria em seu pai e faria o que seu pai pedisse. Ele não lutaria ou sairia correndo. Quem era ele? O Filho de Deus, seu único filho. O filho que ele amava, o Cordeiro de Deus. Isso vai acontecendo em todas as histórias, porque realmente as histórias elas apontam sim para Cristo. E assim, os textos. É para qual idade? Meu filho, ele tem 2 anos. Então, assim, em alguns momentos eu vejo que tá na hora de parar. Porque como tem bastante texto, tem história que eu consigo ler toda para ele. Mas algumas histórias eu leio e divido, entendeu? Então, uma criança muito pequenininha, talvez ela não vá ouvir toda a história, mas não tem problema, você pode ler por partes, tá bom? E ele gosta muito, tem dia que ele tá muito interessado, tem dia que ele ouve, e aí eu vou e boto pela metade, mas ele gosta bastante. As ilustrações aqui de Jonas, né? Eu acho as ilustrações bem legais também. Deixa eu botar pertinho. Tá vendo? E meu filho, às vezes, ele pega e começa a olhar, e fica olhando os desenhos. Aqui é o João Batista. Eu acho muito bonita. Nós estamos já na historinha de Paulo. Já tá bem no finalzinho, tá vendo? A gente já tá... A gente vai entrar agora, a gente terminou Paulo. Vai continuar aqui falando de João, né, da visão. E eu super recomendo, sério mesmo. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição. E, assim, é uma das melhores bíblias infantis que, pelas minhas pesquisas e de outras bíblias que eu já vi, essa aqui é uma das melhores, sem sombra de dúvidas. E vou deixar desse aqui também, tá? Aqui é um livro também de teologia. Também segue a mesma coisa do outro, tem textos grandes. Então, talvez seja interessante, dependendo do tamanho da criança, ir dividindo. Espero que vocês gostem. E só pra lembrar, se vocês não assistiram a minha série sobre os métodos mais utilizados no homeschooling, depois vão lá assistir, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!